Análise: Sócrates em prisão preventiva. É a primeira vez que um antigo chefe de governo português se encontra preso a aguardar o resultado das investigações. Queremos saber a sua opinião, o seu comentário e alguma pergunta eventual. 21 794 6161 e 21 794 6162 são os números de telefone habituais para onde pode e deve começar a ligar. Eu aqui em estúdio tenho o Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP, e Vasco Correia, advogado. Já cá estiveram ambos ontem. Tu estiveste no Porto, os doutores aqui ontem à tarde. Vou começar por si, porque a grande questão hoje, acordámos com esta grande questão, é se o juiz de instrução Carlos Alexandre devia ou não ter explicado as medidas de coação que decidiu para os 4 arguidos. Muito boa tarde. Bom, eu penso que efetivamente ao longo deste processo que já tem, desde que é público, cerca de 4 ou 5 dias, tem de facto havido um grande déficit de comunicação do Tribunal para o Exterior. O que de alguma forma é explicável, porque é óbvio que existe uma tensão, que eu diria que não é imanente, é uma tensão permanente, entre, por um lado, este processo ter sido considerado e ter sido classificado como tendo segredo de justiça, o que hoje em dia é uma exceção, não é a regra, e, obviamente, o interesse público que toda esta comoção política e social acaba por explotar. E, portanto, eu acredito que seja extremamente difícil para quem tem a condução deste inquérito, seja pelo Ministério Público, seja naqueles atos certos e determinados que o próprio juiz de instrução tem de praticar, deve ser extremamente difícil conseguir encontrar aqui um bom equilíbrio entre as duas coisas. Por um lado, o dever de reserva, que decorre do segredo de justiça, e, por outro lado, o óbvio interesse público que tem um caso desta magnitude. E, portanto, é extremamente difícil. Agora, mas era também... assim tão difícil dizer prisão preventiva. Pronto. Por estas razões? Ora bom, vamos ver. Eu acho que o problema até começa um bocadinho antes, porque quanto menos se diz, mais campo se deixa para a especulação. E muitas vezes as pessoas, sobretudo os magistrados e alguns advogados, criticam por vezes com razão os meios de comunicação social, porque especulam, porque dizem isto e aquilo outro, mas a verdade é que, estando a decorrer diligências que são importantes, é natural que os meios de comunicação social queiram reportar. E, portanto, quanto menos se diz, mais campo se abre para... Quando nada se diz, pronto. O campo está todo aberto, claro, mesmo. Claro, ora bom. E, portanto, eu acho que, relativamente a questões de natureza puramente procedimental, que aliás ontem acabaram por ser reveladas naquele último comunicado, que das tantas às tantas, do dia tal, estivemos a fazer interrogatório, que depois suspendemos para o almoço, depois continuámos a tarde. É que era o menos importante naquela altura. Claro, mas deixar 3 dias praticamente sem informação nenhuma, nem que fosse desta natureza dizer encerramos os trabalhos, continua amanhã o inquérito e tal, eu acho que realmente prejudicou muito a imagem da justiça, tal como aquele atraso perfeitamente inacreditável ontem, das 6h30 para as 10h20 da noite, ou coisa que o valha, acho que realmente não ajudou. Foi um equívoco na comunicação, porque ao que sabemos hoje, a escrivã prometeu para breve as medidas de coação quando ainda estavam a ser discutidas entre procurador e advogados de defesa. Vários colegas seus fizeram menção na altura que estava marcado um ato público de publicitação dos resultados às 6h30. Portanto, assim é que o palanque foi montado às 5h30, coisa que o valha, depois levaram o palanque para dentro, enfim, tudo aquilo foi perfeitamente rocambolesco, mas de facto o importante é isto. Deram uma fraca imagem do sistema de justiça. O sistema de justiça quer-se e tem que ser, e acredito que seja, rigoroso, competente. E, portanto, aquele episódio, disse, mas num processo que vai durar anos, 3 horas ou 4 horas de atraso não é relevante. É relevante quando estão 10 milhões de alminhas em casa à espera de uma resolução. Quando foi anunciada uma coisa para as 6h30 e ela aparece às 10h20. Aparece às 10h20 de uma forma muito seca. De uma forma muito seca, mas que também é explicável. E, aliás, é normal, em casos normais, é normal só se conhecer a medida de coação sem nenhuma justificação requer aqui alguma explicação adicional. Vamos ver.
normalmente, na normalidade dos casos, não há esta comoção mediática nem social à volta das coisas e não é normal, é um expediente, diria, de uma forma extraordinária, que o Tribunal faça sair um comunicado expresso sobre o andamento de um processo. Habitualmente, o que acontece é que está presente o juiz de instrução, que dará a decisão, está presente o Ministério Público, que a promove, e está presente também o defensor dos arguidos, do arguido ou dos arguidos, que também diz sua justiça, e o juiz depois decide em função, por um lado, da promoção do Ministério Público e do outro, do que traz o advogado. E o que é que fica escrito? Ora bem, o que fica escrito, e ficou ontem escrito, aliás hoje, o Dr. Marinho Pinto, enfim, numa das suas intervenções, que eu acho que eram perfeitamente dispensáveis, até porque do ponto de vista técnico estão erradas, veio dizer, realmente, ninguém sabe, só se sabe que saiu uma medida de coação e que há estes arguidos. Bom, não é nada disso, porque no processo, e o processo está em segredo de justiça, houve, evidentemente, porque tinha que haver, e não tenho dúvidas que, sendo obrigatório estar lá, um despacho fundamentado com toda a fundamentação que leva à decisão e com a decisão. Ora bom, ontem... É passível de recurso, portanto, nem tem mais, que lá estar a fundamentação. Nem mais, portanto, se não houvesse nem a fundamentação, nem um despacho elaborado e circunstanciado sobre as razões, sobre a verificação, no entender do juiz, dos pressupostos e dos princípios da aplicação das medidas de coação, evidentemente que o ato seria nulo. E, portanto, o que havia que fazer era arguir essa nulidade logo, o que evidentemente... Mas dado o caráter excepcional desta questão, dado o facto de ser um antigo Primeiro-Ministro, isso não podia ser publicitado? Tem que ficar em segredo de justiça? Vamos ver. Eu não conheço o processo. Aliás, ninguém conhece o processo para além dos intervenientes processuais. E, portanto, eu não faço a mais pálida ideia do que lá esteja. Agora, com um processo que está, no respeito à parte pública do mesmo, porque sabemos que este processo já tem longos meses de trabalho, de inquérito, de busca de indícios e tudo mais. A verdade é esta. Na fase que já estão identificados os arguidos, os suspeitos já foram convolados em arguidos. Isto tem 2 ou 3 dias. E, portanto, neste momento, o processo está ainda em fase de inquérito. Ainda não há acusações. E o que significa que está em fase de inquérito significa que ainda está em investigação e pode ainda estar durante muitos meses. Portanto, o juiz entendeu que não devia publicitar até as por razões. Isto, uma das razões que pode ter justificado a aplicação de medidas de coação tão graves, as mais graves, relativamente a 3 deles, é justamente a possibilidade de perturbação do inquérito. Ora bom, como o inquérito ainda está nesta fase em segredo de justiça, é natural, sem conhecer o que lá está, é natural que o juiz queira proteger o próprio inquérito. Ricardo, achas que esta argumentação faz sentido para ti, enquanto jornalista e enquanto comentador? Eu penso que sim, eu penso que há aqui mecanismos de justiça que muitas vezes não são compatíveis com as nossas necessidades de jornalistas de fornecer informação e que têm que ser entendidas à luz daquilo que são mecanismos de proteção, como foi agora aqui referido e muito bem, do próprio processo, às vezes até do próprio arguido, que ao ser exposto a determinadas situações, quer de exibição de provas, quer de exposição perante o olhar de quem obviamente acompanha isto com um interesse acrescido, pode ficar de alguma maneira mais vulnerável. Agora, parece-me também que houve, em primeiro lugar, algum amadorismo no tratamento comunicacional deste processo, claramente, mas isso é um aspecto que me parece até agora muito pouco cuidado. Em todas as áreas, em qualquer empresa, a área da comunicação é profissionalizada, na área da justiça é deixada de lado. E isso nota-se de forma ainda mais visível e notória nestes casos que têm uma atenção mediática acrescida, como este que envolve um ex-primeiro-ministro. E, portanto, isto torna um pouco mais incompreensível aos olhos de quem, a partir de casa, acompanha estes processos, mas o importante aqui é que, na verdade, a Justiça desempenha o seu papel e o importante aqui é que, no final, se perceba exatamente o que é que aconteceu, porque também me parece que esta discussão acerca dos aspectos processuais nos fazem, por vezes, deslocar a atenção daquilo que é crucial aqui, que é a possibilidade de um ex-primeiro-ministro ter cometido crimes tão graves como o de corrupção. De qualquer forma, os aspectos processuais podem mesmo prejudicar esse
prejudicar essa questão, a discussão sobre a matéria de facto, não é? Mas podem ser perfeitamente utilizados para inquinar toda a discussão, inclusive para diminuir a credibilidade da justiça. Sim, eventualmente, isso pode ser uma das ferramentas que será utilizada por quem quiser desviar aqui as atenções. Da mesma maneira que haverá quem aproveite esta lacuna de informação para, de uma maneira às vezes até precipitada, querer condenar alguém que ainda está a ser inquirido e de alguém que ainda nem sequer foi acusado, porque ainda não sequer estamos na fase da acusação. Agora, é evidente que não pode ser de outra maneira. Na sociedade mediática em que nós vivemos, todos estes aspectos de um lado e do outro são inevitáveis. E o importante aqui é que, da parte de quem informa, da nossa parte, haja alguma cautela relativamente àquilo que nós vamos dizendo, mas ao mesmo tempo tentando sempre, na medida do que é possível e é legal, tentando obter informação que, me parece, qualquer cidadão numa sociedade democrática deve ter conhecimento.